Igreja com a paz do Senhor. Amém. A igreja pode se assentar. É inevitável, irmãos. O nervosismo, ele vem. E o engraçado é que às vezes numa oportunidade a gente não fica tão nervoso assim. Mas a responsabilidade de trazer a palavra do Senhor ela é muito grande, né? A gente tem que trazer aquilo que está aqui. A gente não pode trazer nada que está fora daqui. A palavra de Deus já fala que ai daquele que acrescentar ou tirar. Então a gente tem que estar dentro da palavra, né? E o tema da campanha está lá em Salmos 51, o versículo 11. A parte B, mas eu vou ler o 11 e o 12, que diz assim: Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Nós conhecemos um pouco a palavra, né? A história de Davi. Vou trazer um pouquinho do início da história e chegar, né, no tema. Nós sabemos que Davi era o 8º filho de Jessé, né? Dos 8, podemos dizer que Davi era o que era rejeitado pelo seu pai, né? Podemos dizer assim. Tinha 8 filhos, só que se você for reparar na palavra, quando o profeta Samuel chega na casa de Jessé, enviado pelo Senhor para ungir ele como rei, ele não menciona Davi como filho. Mas na palavra de Deus fala, irmãos, nós sabemos que você ser esquecido, você ser rejeitado, você ser desprezado é doloroso para quem já viveu isso. E na palavra de Deus fala que ainda que uma mãe se esquecesse do filho do seu ventre, todavia eu, o Senhor, não me esquecerei de ti. Isso é o Senhor que fala para nós. Muitas das vezes nos sentimos sozinhos em meio às lutas que se apresentam. E muitas das vezes esperando alguém para que esteja ali para nos ajudar, para nos socorrer. Mas quem nos socorre é o Senhor. Ele está presente sempre em todos os momentos da nossa vida. E Davi, de certa forma, talvez ele tentou de todas as maneiras, talvez chamar a atenção do seu pai, né? Porque ele tinha ali os 8 filhos, ele era o 8º, só que só os 7 eram sempre mencionados por eles, né? Eram os filhos mais fortes, eram os guerreiros, eram os soldados dali do rei Saul. Mas Davi, ele ficava sempre atrás das malhadas, né? Mas Davi, irmãos, era um homem temente a Deus. Essa era a diferença. E aquele que é temente ao Senhor quando nós somos tementes ao Senhor, nós temos mais coragem, porque nós depositamos a nossa confiança no Senhor. E Davi, ele sempre ali, né? Sempre feliz. Por quê? Porque a presença do Senhor acompanhava ele. Ele sempre estava ali, tocando a sua harpa. Ele tinha aquela intimidade com Deus. Ele falava com o Senhor, né? Era uma intimidade muito bonita. E nós sabemos que nós muitas das vezes nos achamos esquecidos, né? Mas assim como aquele homem, aquele aleijado, Mefibosete, ele estava lá. Ele achava que ele estava esquecido na terra de Lodebar. Mas na palavra de Deus fala que existe um tempo determinado para todas as coisas. E muitas das vezes nós não conseguimos esperar o tempo do Senhor. Muitas das vezes passamos à frente do Senhor. E aí é onde a gente depois tem que arcar com as consequências de uma decisão às vezes precipitada. Uma decisão fora que não foi debaixo da direção do Senhor. E Mefibosete, ele estava lá, esquecido pelos homens, mas pelo Senhor não. O Senhor, ele já tinha um dia, já tinha um momento preparado que ele seria lembrado. E assim foi Davi, né? Até um certo momento, mas aí o próprio Deus falou com o profeta Samuel: Samuel, vá lá na casa de Jessé, porque eu já tenho me provido de um rei. Maravilha, Deus. Irmãos, aos nossos olhos, se fosse naquela época, talvez a gente nunca imaginaria que Davi seria o escolhido.
Mas como eu disse, a presença do Senhor acompanhava Davi, né? E na palavra fala que o Senhor, quando o profeta Samuel chegou na casa de Jessé e manda o recado, ele falou assim, ó, eu vim aqui a mando do Senhor, porque ele disse que já tem provido de um rei. E é algum dos filhos. E ele foi apresentando. Não, deve ser Eliabe. Ele é o mais velho, é o mais forte. E não era Eliabe. Não é esse daí. Então deve ser o Abinadab. Não é Abinadab. Então é o Samar. Não é Samar. Natanael também não. Radai. E ele foi falando. E aí até o profeta Samuel falou assim, ué, não é nenhum desses, Senhor? É, né, Davi, né, talvez até questionou ali. Só que a decisão do Senhor não pode ser questionada, porque o Senhor, ele conhece todas as coisas. E o Senhor falou assim, Samuel, não atentes tu para a aparência, porque tu vê a aparência, tu vê a formosura, tu vê a altura, mas eu vejo o coração. Mas muitas das vezes nós perguntamos, mas o coração do homem é enganoso, mas do Senhor não, porque o Senhor, ele conhece as qualidades do nosso coração. E é tremendo isso, irmãos, porque Davi, ele estava esquecido, mas chegou o momento de Davi receber a exaltação do Senhor. E falou assim, acabaram seus mancebos? Não, ainda falta um. Ele está lá atrás da malhada. E Davi, talvez, de certa forma, tentando chamar a atenção do seu pai, ele matou o urso, matou o leão, falou assim, hoje eu matei um urso. Vou mostrar para o meu pai que eu matei um urso. Mas nem dessa forma ele conseguiu a atenção de seu pai. E no dia que ele matou o leão, talvez ele pensou, falou assim, poxa, eu consegui matar um leão. Vou mostrar para ele que eu consegui matar um leão. E nem dessa forma ele conseguiu a atenção, talvez, do seu pai. Mas como eu disse, o Senhor de ninguém esquece. De ninguém esquece. E falou assim, não, manda chamar ele, que nós não vamos se assentar nessa mesa enquanto ele não chegar. E é assim que o Senhor faz. Mandou chamar. E na palavra de Deus falou que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Em que momento? Enquanto ele foi ungido rei na presença de seus irmãos. É assim que o Senhor faz. Ele lugar de vergonha, é dupla honra que ele tem para nossa vida. Mas muitas das vezes nós estamos vivendo lutas e esquecemos que o Senhor, o poderoso, o eu sou, ele está presente nas nossas batalhas. A palavra de Deus fala que a esperança tardia, ela enfraquece o coração. Mas não deixa a sua esperança acabar, irmãos, porque existe o tempo, o dia, a data marcada para a sua vitória acontecer. Aleluia. E Davi foi ungido rei, só que ele ficou ali no seu caladinho, sem ninguém saber. E sabemos da história de Davi, que Davi matou o gigante Golias, porque, irmãos, como eu disse, quem tem a presença do Senhor tem coragem. E diante daquela batalha onde aquele gigante, ele estava ali naquele meio afrontando o Deus de Israel, Davi, ele era aquele que tocava a harpa para Saul, para espantar o espírito, né, que atormentava Saul. E quando ele chegou ali com aqueles suprimentos, né, para levar para os seus irmãos que estavam ali na batalha, todos temerosos pelo gigante que estava ali perante eles, ele olhou assim e falou assim, quem é esse circunciso que ousa afrontar o Deus Todo-Poderoso de Israel? Ele vem contra mim com lança, espada, escudo, mas eu vou contra ele em nome do Senhor. E muitas das vezes é assim que tem que ser na nossa vida, irmãos. Quando a provação se levantar, não, tu vem a mim com isso e isso, mas eu vou contra ti no nome do Senhor e eu vou vencer essa batalha. Quantas vezes você já vivenciou batalhas dolorosas que você, no momento que você passou por essa situação, você parecia que ia morrer, o coração. Só quem passou por um momento de angústia, sabe? Como que é ruim. Parece que você não vai conseguir
respirar, porque aquilo toma conta de você. Mas, irmãos, todos nós estamos aqui para aprender com o Senhor e passar, arcar com as consequências, muitas das vezes, dos nossos erros, dos nossos pecados. E muitas das vezes você vai se ver nessa situação. Mas, irmãos, Davi, ele era um homem vitorioso em tudo. Por quê? Porque ele era sujeito ao Espírito do Senhor. E quando nós somos sujeitos ao Espírito do Senhor, tudo vai bem. Nós conseguimos vitória. Mas quando nós somos sujeitos ao Espírito do Senhor, coisa que o Saul já não era mais há muito tempo. Saul deixou a arrogância, a prepotência, a soberba entrar no seu coração. E enquanto nós estamos sujeitos ao Espírito do Senhor, o Senhor está conosco. Mas a partir do momento em que você decide tomar suas próprias decisões e você decide deixar de seguir aquilo que o Senhor tem para a tua vida, o Espírito, ele se retira da nossa vida. E quando ele se retira, irmãos, é derrota. É derrota, e muitas das vezes nós não conseguimos entender isso, que é derrota para a nossa vida. Davi, ele seguiu ali direitinho, fazendo tudo que o Senhor tinha mandado para ele fazer. Ele tinha sido ungido pelo próprio Deus. Ele poderia tomar a atitude e falar assim: não, se eu fui ungido pelo Senhor, eu vou lá e matar Saul, vou tomar o lugar dele. Mas não, por quê? Porque o Davi, ele estava embaixo da direção do Senhor. Falou assim: foi o Senhor que me ungiu, então eu vou fazer conforme o Senhor quiser que faça. E assim foi, irmãos. No tempo certo, Davi conseguiu tomar posse daquilo que o Senhor tinha preparado. E talvez ele olhou para trás e falou assim: caramba, eu era aquele que estava atrás das malhadas, era o esquecido, mas o Senhor lembrou de mim. E o Senhor, ele lembra de nós, irmãos. O Senhor, ele lembra de você. Aquela promessa que o Senhor, ele fez para a sua vida, ela vai se cumprir. Tenha certeza disso. E, irmãos, aconteceu que no momento em que eles estavam preparando para ir para a guerra, Davi decidiu ficar, mandou os soldados, né, para ir guerrear contra os amonitas, e ficou em casa, aproveitou o dia de folga, foi para o seu terraço e olhou uma mulher se banhando, uma mulher formosa, Batseba. Foi aonde foi a ruína de Davi. Porque a palavra de Deus, irmãos, as histórias que é trazida para nós, para as nossas vidas aqui, você consegue ser uma pessoa vitoriosa se você conseguir seguir isso aqui, porque aqui ensina. Aqui ensina, mas muitas das vezes nós não queremos ouvir. E Davi subiu para o terraço e viu aquela mulher se banhando. E pediu para perguntar: não, procura saber quem é essa mulher. Uma mulher bonita, formosa. E quando ele foi, chegaram e falou assim: ó, essa daí é a esposa de Urias, o hitita. Manda chamar ela. E ele sabia, irmãos, que Urias era o seu soldado ali fiel, que estava com ele em todos os momentos. Mas ele não deu ouvido. Naquele momento, o Espírito de Deus talvez saiu, ele errou, porque nós somos sujeitos a errar. Mas muitas das vezes, irmãos, que a gente possa entender que às vezes uma decisão tomada errada pode trazer consequências severas para as nossas vidas. Nós sabemos que, assim, na palavra de Deus, Moisés, ele foi um homem que ele até o final ele seguiu as ordenanças do Senhor. Ele nunca tomou nenhuma decisão precipitada. Quando de repente ele se irou e fez aquilo que o Senhor não pediu para ele fazer. Toque a rocha. Ele foi lá e bateu. E aquilo ali, irmãos, foi definitivo. Mas aí a gente para pensar: poxa, Senhor, ele seguiu todos os seus mandamentos. Ele fez tudo conforme o Senhor mandou para ele fazer. Mas aí, umas vezes, irmãos, uma atitude que a gente toma. Quantos anos tinha Moisés? 100 e poucos anos. E uma atitude que ele tomou errada, ele teve que arcar com as consequências. Não conseguiu ver a terra prometida, aquilo que ele ansiava para ver. Ele falou assim: Senhor,
Deixa que eu... Não, você só vai ver de longe. E é isso que acontece. Às vezes, porque, irmãos, o Senhor, Ele trabalha na vida de cada um de forma diferente. Às vezes com você, o Senhor te requer de uma coisa. Às vezes é num brinco, às vezes é só num batom, às vezes é na vestimenta. Com o Senhor Ele trabalha de forma diferente. E na palavra de Deus fala, quanto mais é dado, né? Mais é cobrado. Então assim, Moisés, ele tinha um cargo alto, ele tinha uma responsabilidade muito grande, mas ele tomou uma decisão precipitada, que as consequências, ele teve que arcar com as consequências e não conseguiu chegar no lugar onde ele tanto almejava. E assim foi com Davi, irmãos. Ele se deitou com Batseba, e aí depois ela vem e fala que estava grávida. E aí naquele momento eles se apavoraram, e aqueles homens que estavam na guerra, preparados ali, acampados para guerrear, esperando o momento, Davi lhe manda, manda Urias vir até a mim, que eu preciso falar com ele. Mandou. E naquele momento, o que ele pensou na hora foi assim, não, vou mandar que ele vá até a casa dele, se deite com sua esposa, né? E aí ele vai achar talvez que o filho é dele. E foi isso que ele fez. Mandou, vai para sua casa, fique com a sua esposa, deite, coma, beba, descanse. E aquele homem, ele saiu da presença do rei e foi parar em frente ao palácio. Ele se deitou ali e chegou a informação para Davi que ele havia se deitado ali para descansar na porta do palácio, ali no chão, na frente do palácio. E aí mandou que chamasse ele novamente. Não chame ele novamente aqui. Ué, mas eu mandei você ir para sua casa descansar, beber, por que você deita ali? Falou assim, meu rei, os soldados, eles estão tudo acampados. A arca do Senhor, ela está ao relento. Quem sou eu para ir para minha casa, beber, me alimentar enquanto isso tudo acontece? Então aquele homem, com toda a fidelidade que ele tinha ao Senhor e a todos os seus companheiros ali, ele não fez. Irmãos, Davi tomou outra atitude mal pensada. Bota ele na frente da batalha para que ele morra. E assim aconteceu. Só que aí o tempo vai passando, né? E aí chega o profeta Natan, profeta enviado pelo Senhor, para dar uma notícia dura para ele. Davi, eu venho aqui, vou te contar uma reflexão aqui, e aí você julga como você achar. Tinha dois homens, um era rico, outro era pobre. O rico tinha muitas riquezas, vacas, ovelhas, e o pobre, ele tinha somente uma cordeirinha, que ele pegou para criar. Ele tinha como uma filha, se alimentava com ele, ele dava banho, dava de comer, e ele só tinha aquilo ali de precioso. E aí chega um homem rico, mesmo tendo todas essas riquezas, foi lá e tomou aquela cordeirinha daquele homem que tinha somente aquela. E aí ele se enfureceu, ele subiu aquela ira e ele falou assim, vive o Senhor, mas esse homem, ele merece morrer por ter feito isso. Ele não merece, ele não teve misericórdia. Que seja dado quadruplicadamente. E aí o profeta falou, deu uma notícia dura para ele. Falou assim, esse homem é você, Davi. E muitas das vezes nós somos assim, irmãos. Nós queremos fazer assim, não, ele está errado, ele merece isso. Mas quando chega na nossa vez, é duro demais. E muitas das vezes a gente não consegue se atentar a essas questões, porque nós estamos só preocupados em olhar para o seu erro, para o erro do meu irmão. Não, porque ele fez isso, nós somos assim, né? Ele fez isso, ele vai arcar com as consequências. O Senhor vai cobrar dele. Só que a gente esquece que a gente erra também e que as consequências chegam na nossa vida também.
ela bate na nossa casa e a gente tem que vivenciar. E todo mundo aqui, irmãos, eu acredito que já vivenciou as consequências, o apertar a chave de fenda do Senhor. Todos nós já vivemos. Você talvez já viveu em casa, talvez com seu filho, talvez com seu marido, talvez no seu trabalho, talvez na sua vida financeira, talvez na sua saúde. Todos nós vivemos isso. Irmãos, eu nunca ia imaginar que ia chegar na minha porta, bater na minha porta, o AVC do meu pai. Nunca ia imaginar isso. Mas chegou. Irmãos, para quem está dentro, é doído, é doloroso. E quem está dentro do vale, você que já esteve dentro do vale, sabe como é difícil enfrentar. Como você, para você se sustentar ali de pé, é só a mão de Deus. E para ele que está vivendo isso, é fácil? Não, irmãos. Mas é matando um gigante todos os dias. Porque a nossa confiança, ela está no Senhor. Aleluia! E hoje ele tinha colocado um vídeo no nosso grupo da família de um pregador falando sobre aquela palavra. Senhor, basta somente uma palavra tua e o meu criado sarará. Mas meu criado sarará onde ele estiver. Ele não está aqui comigo não. Mas basta somente uma palavra tua que ele vai ser curado lá. Irmãos, eu senti a presença de Deus tremendamente lá no meu trabalho, vendo esse vídeo, porque eu tomei posse para minha vida. E ele falou assim: marca a hora, olha para a hora agora, e eu vou profetizar para tua vida. Basta somente uma palavra, que aonde qualquer pessoa que estiver vai sarar. Irmãos, a gente tem que tomar posse. Tomar posse sem duvidar. Porque às vezes, quando nós estamos enfraquecendo, às vezes é a palavra que nos alimenta, ele nos dá aquela injeção de ânimo que a gente precisa. Irmãos, quando o profeta Natan chegou para ele e falou assim: ó, esse homem é você, e o Senhor mandou falar isso para você, isso para você. E falou: poxa, eu te dei mulheres, eu te dei riquezas, eu te ungi como rei. Se tu tivesse me pedido, se tivesse faltando mais, eu te dava, Davi. Eu te dava. Mas ele queria aquilo que não era dele, irmãos. E é difícil, é duro. Você querer aquilo, o Senhor já te dá tantas coisas. Às vezes você quer, às vezes do teu irmão que não tem um pouquinho só. E você quer. E aquele homem, ele chegou e falou assim: a espada jamais se apartará da sua casa. Irmãos, o que me chama a atenção nessa palavra é o jamais. Jamais se apartará da sua casa. Como eu disse, irmãos, cada um, às vezes, só tem uma chance, uma oportunidade. Tem gente que não tem nenhuma. Moisés, quando bateu a rocha, a primeira vez que ele errou, ele falou assim: não, você não vai ver a terra prometida. Não vai ver. E Davi, a mesma coisa. Davi, ele escolheu, ele estava seguindo no caminho do Senhor. E quando ele decidiu tomar aquilo que não era dele, aí o Senhor falou: jamais se apartará. Já na vida de rei Ezequias foi diferente, irmãos. Foi diferente, por quê? Porque o rei Ezequias estava ali, chegou o profeta Isaías, se eu não me engano, o profeta Isaías chegou lá para ele e falou assim: olha, o Senhor mandou você ajeitar tudo, colocar a sua casa em ordem, porque você morrerá e não viverá. Mas o rei Ezequias, ele teve a oportunidade. Maravilha. Ele se lançou aos pés do Senhor, Deus, e falou assim: Senhor, lembra de quando eu fiz isso? Lembra quando eu te busquei? Lembra quando eu fiz a tua obra? Lembra quando eu fiz aquele evangelismo, quando eu podia ter saído para ir para o shopping, mas eu renunciei o meu sábado para estar fazendo o evangelismo? Lembra, Senhor, quando eu decidi fazer um propósito? Às 3 da manhã, podendo escolher estar dormindo, mas eu escolhi acordar e orar. E foi dessa forma, irmãos. E aí o Senhor, como Ele é o dono de tudo, Ele é que toma as decisões, Ele voltou atrás. Não, volta lá, Isaías, e avisa ele que eu vou acrescentar 15 anos de vida. E aí você vê, irmãos, você observa como que as histórias são diferentes na vida de cada um.
O Senhor, Ele tem projetos diferentes. E nós estamos vivendo num mundo tão difícil, onde a gente não sabe se a gente vai chegar no amanhecer. Às vezes, irmãos, eu estou na rua e eu fico assim, temendo por estar na rua. Porque assim, às vezes é uma bala perdida, às vezes é um assalto, às vezes é um acidente, e você não está esperando por aquilo ali. E o profeta, ele falou, não se apartará. Mas Davi, o Senhor manda te dizer que Ele te perdoou. E Ele vai poupar a sua vida. Mas irmãos, talvez Davi naquela situação, ele pensou assim, eu nem prefiro viver. Mas ele não sabia o que estava por vir. E ele falou assim, ó, esse filho que ela carrega, esse filho seu, não viverá. E Davi foi lá, jejuou, orou, orou. E aí quando os servos, começou a correr a notícia que a criança tinha morrido. E aí ele chegou e perguntou, a criança está morta? A criança está morta. Aí foi quando ele se vestiu, trocou suas vestes. E eles perguntaram, mas por que você agora está comendo, está se alimentando? Falou assim, porque eu estava jejuando e orando, porque eu tinha esperança de o Senhor ter misericórdia pela vida do meu filho. Agora eu não posso fazer nada. Eu vou jejuar, vou orar para quê? Para que ele volte a viver? Irmãos, que possamos aprender nessa palavra que decisões erradas, decisões fora da vontade do Senhor, às vezes trazem consequências severas para as nossas vidas. Então, irmãos, se você quer viver, sabemos que vivemos cada dia, tem que viver cada dia o seu mal. A palavra de Deus fala, basta cada dia o seu mal. Mas quando o dia mal ele vem na nossa vida, o Senhor está ali conosco. Meu filho, você vai enfrentar esse dia mal, mas eu estou contigo. Irmãos, que você possa entender que mesmo que o dia mal ele venha, saiba que a alegria ela vai vir pela manhã. Então às vezes é momentâneo, o momento está vivendo agora. Às vezes o momento que você está vivendo agora, você acha que não vai ter jeito. Mas você creia que a alegria ela vai vir pela manhã. Que a glória da segunda casa, ela vai ser muito maior do que a primeira. Então que você hoje possa receber da parte do Senhor o renovo, aquela injeção de ânimo. Se você estava triste, você vai sair daqui feliz. Por quê? Porque a alegria do Senhor ela é a nossa força. Então a alegria do Senhor ela é a sua força. Então se hoje você está triste ou angustiado, saiba, a alegria do Senhor ela é a minha força. Hoje eu estou triste, hoje eu estou angustiado, mas a alegria ela vai vir pela manhã. Davi viveu tudo isso, irmãos. E ele tinha uma intimidade tão grande com o Senhor que ele era segundo o coração de Deus. Por quê? Porque o Senhor mandava, ele fazia. O Senhor pedia, ele fazia. Mas, irmãos, que possamos aprender com o Senhor, porque o Senhor ele tem muito para nos ensinar através da palavra. Basta o quê? Eu querer. Eu vou me alimentar da palavra, porque quando o inimigo quiser me afrontar, eu vou estar aqui pautado na palavra e eu vou conseguir contra ele. Porque lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor e luz para os meus caminhos. Então que tu possa ficar, irmãos, com essa palavra, aprender com o erro de Davi, aprender talvez com o erro de Moisés, e saber que assim, enquanto eles estavam ali, andando na linha debaixo da direção do Senhor, era a vitória sempre. E Moisés, quando o Senhor tomou ele para ele, o Senhor tinha outro escolhido. E Josué, ele foi até o final. Ele conseguiu ver aquilo que o Senhor tinha prometido. Por quê? Ele ficou ali na dispensação. E talvez ele nem almejava aquilo para ele, mas o Senhor, como eu já disse, ele conhece o nosso coração. Ele tem o melhor para as nossas vidas. Então que tu possa ficar com essa palavra. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.